a situação vai se deteriorando e rapidamente, viu? Não só da família Bolsonaro, mas também dos seus aliados. Ó, vou falar aqui do Cláudio Castro e depois já do Carlos Bolsonaro e de outros aí. Olha, a situação do governador do Rio de Janeiro está praticamente insustentável. A coisa está muito feia para o Cláudio Castro. Tem duas investigações contra ele. As duas investigações têm provas, inúmeras provas aí, de propinas que foram pagas e de muito dinheiro que foi desviado, não só do governo do Rio de Janeiro, mas também de prefeituras quando o Cláudio Castro era vereador. A busca e apreensão na casa do irmão dele encontrou notas ali, planilhas de propinas que foram pagas. A coisa tá feia. E aí o que aconteceu? Tem uma coisa que podia piorar muito a situação da família Bolsonaro, que é a queda do Cláudio Castro. Lembremos, ele é aliado do Bolsonaro, ele é do PL e ele é quem segura na Polícia Civil e no Ministério Público do Rio de Janeiro inúmeras investigações contra a família Bolsonaro. Inclusive, duas de rachadinha. Uma contra o Flávio e uma contra o Carlos Bolsonaro. Essas investigações atrasaram muito por conta do Cláudio Castro. Lembremos, quando o Wilson Witzel assumiu o governo do Rio de Janeiro em 2019, ele era aliado do Bolsonaro. Ali as investigações de rachadinha do Flávio Bolsonaro paralisaram. Em determinado momento, aliás, vou falar o momento, foi em abril de 2019, o Wilson Witzel deu aí o que eu posso chamar de a maior queimada de largada de toda a história. Ele, com 3 meses de governo, ele disse que seria candidato à presidência em 2022 contra o Bolsonaro e que ele ganharia do Bolsonaro. Aí, olha, o cara acho que se deslumbrou, né? Virou governador e tal. Não pensou, pô, todos os meus votos foram por causa do Bolsonaro. Não pensou. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro passou a ser inimigo do Wilson Witzel e as investigações contra o Flávio Bolsonaro passaram a andar. Porque ele, como inimigo do Bolsonaro, ele passou ali a desaparelhar o Ministério Público e a Polícia Civil, que estava aparelhadas de bolsonaristas. E as investigações começaram a andar. Também abriram investigação contra o Carlos Bolsonaro por rachadinhas. Lembremos, no caso do Carlos, as investigações começaram porque uma reportagem da revista Época mostrou o seguinte, que o Carlos Bolsonaro contratou no gabinete dele de vereador vários parentes da ex-esposa do Bolsonaro, que é a Ana Cristina Vale, ou Ana Cristina Bolsonaro, que é a mãe do Renan. Não é a mãe dele, cara, é a mãe do Renan Bolsonaro. Tá, e aí a revista Época foi lá na casa desses parentes, que nem moravam no Rio de Janeiro, falou, olha, você trabalhou no gabinete do Carlos, você ganhava 10 mil por mês. A pessoa falava, não, eu não. Então, você nunca deu expediente lá? Não. Não, mas tá aqui, ó, o documento. Você trabalhou lá. A pessoa, não, eu não. Desculpa, não tem nada a ver com isso, tchau. Aí é na casa de outra pessoa, ó, você trabalhou pro Carlos Bolsonaro, você ganhava tanto por mês durante tantos anos, é verdade? Pessoa, eu? Não sei nem onde fica a Câmara de Vereadores, pô. Eu nem moro no Rio de Janeiro. Tá, você nunca morou no Rio? Não. Então não era rachadinha, era inteirinha. Pegavam os dados das pessoas, colocavam lá como funcionários do Carlos Bolsonaro, e aí, não sei se abriam contas no nome da pessoa sem a pessoa saber, provavelmente era o esquema, porque tem que ser pago o salário em algum lugar, né? E aí, eles ficavam com todo o salário, nem sequer avisavam a pessoa que estava usando o nome dela. E olha que eram parentes, hein? Usavam os próprios parentes pro esquema, a ex-esposa do Bolsonaro, esse tipo de pessoa aí. Tá bom. O que acontece? Acontece que a investigação foi avançando, até que em determinado momento o Bolsonaro articulou no STJ, foi justo quando o Queiroz foi preso. E aí ele conseguiu a soltura do Queiroz e, ao mesmo tempo, numa decisão monocrática, afastar o Witzel por um crime de corrupção, que o Cláudio Castro era cúmplice. Só que o Cláudio Castro não foi afastado. Continuou o Cláudio Castro, ele travou as investigações todas. As investigações contra o Carlos começaram a andar ali a conta-gotas, assim, a andar mesmo a passos de tartaruga. Contra o Flávio paralisou completamente. E o Cláudio Castro virou um escudo contra a família Bolsonaro. Só que agora o Cláudio Castro, ele é alvo de muitas investigações e tá para cair. E aí, enquanto o Cláudio Castro tá para cair, o vice dele, ó, colocou as garras de fora. O Thiago Pampolha é o vice do Cláudio Castro. Foi demitido. Foi demitido hoje o Thiago Pampolha, do governo. Thiago, como é que o governador demite o vice? Porque o vice também, ele tinha um carguinho ali de secretário do meio ambiente do governo dele. Então ele era secretário e foi demitido do governo. Vai continuar como vice, obviamente, mas já não trabalha mais com o Cláudio Castro. Eles estão em briga desde o começo do ano, na verdade desde o finalzinho de dezembro do ano passado, que foi justo quando saíram as notícias de que o Cláudio Castro está aí para ser preso, que a polícia fez busca e apreensão, tudo mais, e está chegando no governador. Então, o vice começou a articular, a primeira coisa que ele fez foi sair do PL,
e entrou no MDB, partido do centro, centrão, tudo mais. O MDB é um partido que pode fechar com o governo Lula, o PL não. O Cláudio Castro, em nenhum momento, até o final do governo dele, em nenhum momento você verá o Cláudio Castro dizendo, olha, estou fechado com o Lula. Já aplaudiu o Lula, já chegou a falar, nossa, ele anunciou o maior investimento da história do Rio de Janeiro, como é que eu não vou aplaudir esse cara? Tudo mais, já foi cancelado pelos bolsominions algumas vezes, mas ele é do partido do Bolsonaro, ele é bolsonarista e ele tem ali na mente dele o seguinte, olha, o Bolsonaro derrubou o Witzel e me manteve aqui. Eu tô aqui graças ao Bolsonaro e me reelegi graças aos votos dos bolsonaristas e graças ao Bolsonaro e seus filhos pedirem voto para mim. Então ele vai com o Bolsonaro até o fim. Ele vai ali fazer o seu samba, ali fazer contorcionismo para elogiar o Lula aqui e continuar do lado do Bolsonaro? Vai, mas vai ficar do lado do Bolsonaro. Já o vice não. Então o vice começou aí a colocar as garrinhas de fora, o Cláudio Castro. Primeiro, no carnaval, ele não deixou o vice ficar no camarote dele, camarote do governador, que é quem organiza ali o evento. Carnaval do Rio de Janeiro. E o vice é barrado. Para não ser barrado, não ficar uma coisa assim, o vice comprou um camarote com dinheiro próprio para ele e para os amigos dele. Então, para a família e tudo mais, para quem ia curtir com ele. Não ficaram no mesmo camarote, porque seria barrado o vice. Aí você vê, epa, tá pior essa relação do que a que o Bolsonaro tinha com o Mourão. Bem pior. Pois bem, eis que agora ele demite o vice e fica aí, já público, um atrito. Os dois não se gostam, os dois não se falam. A nota aí do governador do Rio de Janeiro foi a pior possível. Por quê? Porque o governador do Rio de Janeiro tem aí algumas informações de que já tem uma articulação aí de bastidores para que quando ele seja preso ou seja afastado do cargo, porque tem aí a chance do Cláudio Castro não ser preso, dele ser só afastado do cargo, como foi o Witzel. Mas quando ele não seja mais governador, que o vice já começa a fazer ali uma articulação com deputados e tudo mais para governar o Rio de Janeiro. Então o Cláudio Castro está apavorado. Apavorado. Por isso que ele elogiou o Lula outro dia, está fazendo todos os acenos possíveis a todo mundo. Só que uma coisa pegou mal. O Cláudio Castro gostava de falar para aliados que ele tinha ministros do STF no bolso dele. Pô, como é que ser governador há pouco tempo tem ministros no seu bolso? Pega mal. Pegou muito, muito mal. Então não tem uma blindagem ao Cláudio Castro, nenhum tipo de blindagem hoje. Ele é um governador aí golpista, junto com outros bolsonaristas, e a situação dele vai se deteriorando. E isso aumenta o pânico na família Bolsonaro. E aí, hoje saiu uma notícia da Juliana Dalpiva, do ICL, que é o seguinte, o Ministério Público do Rio de Janeiro está finalizando, aí vai finalizar nas próximas semanas, a investigação contra o Carlos. Essa aí que está a passos de tartaruga, 5 anos de investigações, está para ser finalizada. No ano passado, olha, a mesma Juliana Dalpiva, 1 ano atrás exatamente, foi em março de 2023, ela no UOL informava o que ela informou também hoje. Praticamente a informação bem parecida. O Ministério Público já tinha 1 ano atrás, olha como está lenta a investigação por causa do governador ali, já tinha descoberto, já tinha provas de que o Carlos Bolsonaro e a mãe do Renan Bolsonaro, ex-esposa do Bolsonaro, que é a Ana Cristina Valle, eles embolsaram quase R$500 mil que eles não têm como comprovar de onde saiu o dinheiro, ou seja, dinheiro de rachadinhas. Mais de R$500 mil. Por quebras de sigilo e tudo mais, já se sabe que teve ali roubo de dinheiro público. Pois bem, 1 ano depois, o Ministério Público diz, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz, essa informação aqui é mantida e nós estamos finalizando a investigação, muito em breve será aí feita a denúncia contra eles, serão indiciados, denunciados, etc. Então a situação do Carlos está bem pior. Só que tem uma coisa, a situação dele vai piorar dramaticamente se o Cláudio Castro for afastado aí nas próximas semanas, que é o que está para acontecer, viu? Muita gente diz aí que o Cláudio Castro não dura até o final do ano. Eu não sei, mas o que se diz aí, o Cláudio Castro não dura até o fim do ano. Que você pode falar, Thiago, mas é muito tempo, imagina se ele vai afastado só em outubro, fica mais 8 meses aí desse bandido, 7, né, desse bandido, tudo mais. Fala, melhora um pouquinho mais do que 4 anos dele, né? Ou faltam 3 anos e meio, do que mais 3, não, 3 anos, né? Do que mais 3 anos dele. Melhora alguns meses do que 3 anos. Então, com o afastamento do Cláudio Castro, as investigações contra toda a família Bolsonaro na primeira e segunda instância tendem a avançar rapidamente. E aí, para a blindagem também nas investigações na Polícia Civil. A Polícia Federal passou a fazer várias operações aí contra milicianos, várias. E aí provar o seguinte, que tem muita gente graúda na Polícia Civil, no Ministério Público, tem muita gente graúda, ou seja, no Poder Judiciário e no Poder Executivo, Polícia é Poder Executivo,
e também no poder legislativo, que é ligado a essas milícias e a facções criminosas e a bicheiros, porque antigamente tinha uma coisa, milícia era uma coisa, facção criminosa de drogas é outra coisa, e bicheiros são outra coisa. E aí o que aconteceu durante o governo Bolsonaro é que essas coisas foram se misturando. Não muito, assim, uma mescla, assim, nossa, misturou bem, assim, mas foi misturando. Milícias fazem negócios com traficantes, às vezes fazem negócios com bicheiros, bicheiros fazem negócios com milicianos, às vezes com traficantes, traficantes fazem negócios com os dois também, e vai nisso aí. Então, às vezes são rivais, porque no crime também tem seus rivais de crimes, mas às vezes fazem parcerias, ou parcerias pontuais, só por uma coisa ou outra, ou às vezes parcerias mais duradouras. Então, a Polícia Federal foi descobrindo isso. Ó. Eles já se infiltraram nos 3 poderes no Rio de Janeiro e até na parte aí, ó, na esfera federal, que é deputados federais, tem um ex-presidente ligado a milícias, tem senador aí, né, ligado a milícias, tem vários. Então, a coisa já tá, eles já estão. Quando começa o crime organizado a tomar conta de um país, a primeira coisa que eles fazem é começar a entrar nos 3 poderes, pouco a pouco. Quando eles dominam um dos 3 poderes, aí eles começam a tentar dominar os outros 2. É o que estão fazendo as milícias bolsonaristas. Então, a polícia está indo para cima. Tem um aí ligado às milícias, que é o governador. Então, ele é um dos principais alvos. Não pense que a Polícia Federal não está atrás do Cláudio Castro. Então, tá um pânico geral na família Bolsonaro. Primeiro, porque agora eles têm a confirmação de que mesmo com essa blindagem, a investigação contra o Carlos, tá a passo de tartaruga, tá, mas tá avançando. E segundo, porque as investigações contra o governador, que é quem faz essa blindagem, também estão avançando e corre aí o risco de ter o seu afastamento decretado a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui alguns meses, depende aí das investigações, mas a expectativa enorme no Rio de Janeiro é pelo afastamento do Cláudio Castro aí em poucos meses, no máximo poucos meses. Alguns acham que vai ser na próxima semana. O fato dele demitir o vice mostra que o Cláudio Castro está apavorado. Alguns aí acreditam que ele possa ter informações das investigações e por isso que ele está fazendo aí movimentos políticos para ver se ele consegue, tô tentando alguma coisa, consegue revidar contra o pessoal que ele acha que são traidores dele. Só que tem uma coisa, né? Não é o vice quem manda a polícia investigar. Também não foi o vice dele que chegou, Cláudio Castro, rouba aí dinheiro público, e falou no ouvido dele e colocou uma arma na cabeça do Cláudio Castro lá atrás, ainda vereador, e falou, rouba dinheiro público aí. Aí chegou para ele e falou, cobra um monte de propina aí, rouba propina aí, coloca a planilha das propinas na casa do seu irmão, hein, vai dar certinho. Não foi, né? Não foi. Então vai ficar difícil para o governador do Rio de Janeiro fazer alguma coisa. Isso muda também muito na disputa para a prefeitura do Rio de Janeiro e de outras cidades. Porque com o governador apoiando, tendo no palanque com o governador, a chance do Ramagem, em minha opinião, estará preso. Mas o Ramagem chegar ao segundo turno aí em outubro, aumenta. Se o governador não estiver no palanque com ele, for um governador aí que é pouco conhecido do público, governador novo aí, recém-assumido, e estiver no palanque de qualquer um, já é menos pro Ramagem aí. No caso da segunda maior cidade, que é Niterói, o Carlos Jordi é o candidato do Bolsonaro. Também, acredito, estará preso, mas também é um palanque aí que ele perde a menos. Outra coisa que não tem da máquina pública fica difícil. E quando você tem a máquina pública, o governador consegue ali anunciar várias obras com os prefeitos, pode falar para a população, olha, eu vou trabalhar aqui com ele para trazer isso, isso e isso, pode fazer muito mais promessas. Porque o candidato a prefeito tem a promessa do governador, que terá ali verba para fazer ali obras que a população tanto almeja. A maioria não faz, a maioria eles falam que vão fazer e mentem. Mas o que acontece é o seguinte, não vai ter mais. Tem o candidato do Bolsonaro em Angra que também teve um problemão aí, tá para ser preso. Teve o candidato aí do Bolsonaro em outras cidades também, vários candidatos do Bolsonaro em várias cidades do Rio de Janeiro estão com problema na justiça. Há alguns, inclusive na Polícia Federal, tem a teoria, a tese aí, que faz todo o sentido do mundo, comenta aí se sim ou se não, que é a de que o Bolsonaro escolheu gente com problemas na justiça para ser candidato dele, tanto na capital Rio de Janeiro, como Niterói, como em outros estados, exatamente para quê? Essas pessoas fossem blindadas pelo discurso de que, quando a justiça chegar nos crimes deles, eles digam, tá vendo? É porque eu sou candidato do Bolsonaro, estão me perseguindo para eu não ser candidato aqui, estão me perseguindo para me ferrar politicamente. E aí eles usarem o discurso de vitimismo. O Ramagem foi confirmado como candidato do Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro,
justo depois que ele sofreu uma operação de busca e apreensão. Aliás, ele não. Foi uma busca e apreensão que foi feita no então diretor-geral da BIM e em gente ligada ao Ramagem. E ali, 3 dias depois, o Bolsonaro, que não tinha falado nada sobre o assunto, estava uma indefinição no PL, o Bolsonaro falou, vai ser o Ramagem, ponto final, acabou. Meses depois, a investigação chegou no Ramagem, como eu disse, como todo mundo sabia que chegaria no Ramagem e no Carlos Bolsonaro, e aí o Bolsonaro falou o quê? Tá vendo? É porque eu anunciei ele como candidato e agora é isso. Colocaram memes e tal, o Bolsonaro, o Nicolas, a Carla Zambelli, todos eles colocaram memes para falar o quê? Que é perseguição política. Então eles fazem propositalmente aí para falar que é perseguição depois. Colocam gente que já tem problema na justiça. Eles sabem os crimes que eles cometeram. Pra gente vem com uma surpresa, né? Agora sabemos disso, não sabíamos. Mas eles já sabiam. Eles que cometeram o crime, né? Então eles já fazem isso de caso pensado, viu? Mas a boa notícia é aí, muito em breve teremos aí 2 bolsominions a menos. O Carlos, olha, é tanto crime que estão investigando o Carlos, que eu não sei por qual crime ele vai ser preso primeiro. O inquérito das fake news está para acabar. O inquérito das milícias digitais deve acabar logo depois que chegar uma contribuição do FBI, porque a delação do Cid está no âmbito desse inquérito. Esses 2 pegam o Carlos em cheio, em cheio. No das milícias ele é apontado como principal, ele é o chefão nesse inquérito. O relatório da Polícia Federal que iniciou o inquérito coloca o Carlos como chefão. Aí, caso a BIM, ele é o chefão do inquérito, teve busca e apreensão nele. Aí, caso de golpe de Estado, ele também foi aí imputado aí no caso de golpe de Estado do 8 de janeiro. E agora, rachadinhas, que aí é um caso de primeira instância, ou seja, tá em todas as instâncias ferrado o Carlos Bolsonaro. Veremos aí o que vai acontecer com esse pessoal. Veremos. Peço sua inscrição no canal. Falou!